Já está alimentado. Que café da manhã foi esse, meu querido Zé de Abreu? Que saudade de você, meu querido. Tudo bom? Espera aí que eu vou ligar aqui o seu microfone que eu esqueci aqui. E aí? Eu não fico com saudade porque te vejo todo dia. Ah, olha Você não só. sai mais do ar, né? Impressionante. Nunca vi nego do trabalho como você. 4 horas de conteúdo ao vivo por dia. Não sei se tem youtuber que faz isso. Que maravilha. Maravilha, Meu maravilha. café da manhã foram pedaços de mamão com granola, leite de amêndoas e mel. É super saudável. Você tá de bem com a vida já há tanto tempo. Você já ficou de mal com a vida alguma vez, José? Não, né? Internamente, sim, mas eu volta e meia eu tenho meus problemas com a vida, mas daqui para fora a impressão que tem é que eu estou sempre bem, mas às vezes, obviamente, que eu entro numas depressãozinha e tal, Mas né? eu acho, a minha experiência, assim, depois que o Brasil foi alvejado, atacado por esse golpismo tão alucinado, né, com o golpe do Temer, a gente teve de se manifestar, teve de se expressar. Minha vida melhorou, assim, minha consciência, meu espírito. Eu acho que também isso aconteceu com você, não aconteceu? Você teve de se É posicionar? engraçado, outro dia o meu e-mail, que era globo.com, acabou. E aí a Globo passou nós para um outro provedor. Eu fiquei uma semana aqui baixando e-mail para poder salvar os e-mails antigos. E descobri um e-mail do Twitter em 2008 confirmando a minha entrada no Twitter. Era feito tudo por e-mail. Eles mandavam e-mail, por exemplo, se queria entrar na minha conta, se queria me seguir, eu recebia um e-mail Hum. do Twitter me autorizando a você entrar. Era muito engraçado. Então, 2008, ainda era Lula, né? Já estávamos passando pela P470, onde foi abatido em pleno voo o Zé Dirceu. Que Depois, voltou agora aqui mais forte do que nunca. depois teve o impeachment da Dilma, a prisão do Lula. Foi só porrada, né? De 2000 e... A P470 começou em 2005, né? Sim, sim. E Mas aí você vê, né? O algoz do Zé Dirceu está na cadeia, vai mofar até o resto da vida. O algoz da Dilma saiu há pouco, mas também o Cunha perdeu o poder, diz que está despachando no gabinete de um amigo lá em Brasília, mas não vai voltar a ter poder nunca mais, né? É como outro. virou, né, Zé? A gente, como as coisas mudaram rápido, hein? Achei que foi rápido até. E os outros bandidos são aqueles dois lá, né, lá de Curitiba, que também já estão pagando os seus pecados, né? Mas é aí que tá. Eu vou te falar, essa história da tristeza interior, eu não me permito muito que a minha tristeza interior me paralise. Quer dizer, eu tenho medo da velhice. É engraçado, eu não tenho medo da morte, nenhuma. Não tenho medo, nenhum medo da morte. Tenho medo da velhice, de ficar incapaz por algum motivo, ou físico, ou mental, e essas coisas que quando eu vou fazer 78, eu tenho 78. 78, eu, Dirceu e Lula somos da mesma geração. O Lula já fez 78. Já fez, já fez. Eu, Eu não eu acho que mudou o nosso parâmetro, né? mudou. Meu Agora pai morreu com 70, 54, era um velho. agora 70, 80 é o auge do capacidade intelectual. Mas você sabe aquela história do homem que tem as fases, a fase do falcão, que come tudo, tem a fase e tem a fase do condor, né? Tô com dor no ombro. Com dor aqui, com dor ali. Eu tenho bursite, que o Lula que curou, até perguntei para ele curou com um exercício. Mas a minha bursite vai e volta, vai e volta. É muito louco isso. Quando eu morava muito de ônibus, eu achava que a bursite era porque eu vinha encostado na parede do ônibus. Eu morei em Pelotas, eu ia para Porto Alegre toda hora, era 3 horas para ir, 3 horas para voltar, 3 horas para ir, 3 horas para voltar. E eu comecei, a primeira vez que me doeu o ombro era de tanto ficar encostado na parede do ônibus.
Mas o bicho, e Israel? Você tá demais. Olha, você tá melhor que o Lula e o Zé Dirceu, viu? Porque o Eu não Lula, sei, embora não. esteja bonitão, né? Mas, Você viu a pele do homem? Como é que é aquela pele dele? Bronzeado, todo bonito, tal. quem? Quem? O Lula, O Lula né? tá ficando careca, né? Ele tá ficando careca, isso é verdade. Isso é verdade. Mas também, né? Eu até brinquei com o irmão do Lula, o Frei Chico, né? Que o Frei Chico sempre foi careca, né? Eu falei, agora o Lula tá ficando bonito que nem você. Mas é engraçado o cara ficar careca com essa idade, né? Normalmente quem fica careca mais cedo. Careca antes. Ô Zé, vamos falar. Eu quero te ouvir, o público aqui. Aliás, o público aqui está super feliz de estar te vendo aqui. Valeu, E querido. eu também. Eu já vou para o bate-papo aqui, dar um beijo em todo mundo. Essa fala do Lula, que provocou essa histeria nas elites, na imprensa brasileira, ao contrário do resto da imprensa mundial, que nem deu muita bola, porque o Lula falou uma coisa que já é quase um clichê, né? Já está batido, né? É, e aí gerou essa crise com Israel e a diplomacia israelense assim truculenta. Não é Eu diplomacia, não é diplomacia, é não é política. diplomacia. Não, não. Eles colocam uns caras lá para ser chanceler que são uns fascistas. O primeiro desses fascistoides que estão lá como chanceler foi Avigdor Lieberman, que foi é um cara que foi processado por corrupção, assim como o Netanyahu. Tem, o Avigdor Lieberman acho que chegou a ser preso. Ele, quando o Lula foi o primeiro presidente da República a visitar Israel no cargo de presidente, no segundo mandato, ele foi visitar o Museu do Holocausto. Ele depositou flores lá. Ele tinha 64 anos. Eu me lembro que até falaram, ele estava bem, ajoelhou com os dois joelhos e tal. Aí esse Avigdor Lieberman, que tinha o cargo desse tal de Katz, Israel Katz, que hoje está brigando em português com o povo brasileiro, que ele não está brigando com o Lula, ele está brigando com o povo brasileiro. É um desclassificado. Assim, sabe o que o Avigdor Lieberman queria que o Lula fizesse? Visitasse o túmulo do fundador do sionismo, do Theodor Herzl. E não estava no protocolo, não estava Na agenda. Né? Na agenda oficial. Ninguém visita o túmulo do Theodor Herzl. E o Avigdor Lieberman, já com uma má vontade com o Brasil, quis colocar na última hora essa visita ao túmulo do Theodor Herzl. Ninguém vai visitar essa porra desse túmulo. É o autor do livro O Estado Judeu que criou o sionismo moderno. Era um autor de teatro fracassado, se não me engano, austríaco, que foi para a França cobrir aquele caso do capitão... um caso... O que foi preso injustamente. Foi acusado de espionagem, foi condenado a um processo... Como era o nome dele? Hein? Dreyfus, não foi? O caso Dreyfus. Caso Dreyfus. Ele foi para Paris para cobrir o caso Dreyfus e em Paris ele se encontrou com um barão alemão, judeu, que estava distribuindo dinheiro por uma tal de Jewish Colonization Association, que levava judeus para fazendas. Ele fez 16 fazendas na Argentina, 2 no Brasil, fez umas 2 em Minnesota, nos Estados Unidos, e eles tiveram uma conversa lá muito, muito ruim, porque o barão Hirsch dizia que os judeus iam ser aceitos no momento que os não-judeus descobrissem de onde vinha o dinheiro. E se esse dinheiro viesse do campo, das suas plantações, eles iam ver que o judeu era um ser humano comum, que vivia da batata que plantava, do arroz que plantava e tal. E o Theodor Herzl não, queria levar todo mundo lá para a Palestina. E o barão de Hirsch tinha conhecido já aquela parte do mundo, pertencia ao Império Otomano. O Império Otomano era muito corrupto. O barão de Hirsch tinha feito o último pedaço
do Oriente Express, aquela linha férrea que ia de Paris a Constantinopla, e ele fez o último pedaço. Então, ele que negociou com o Império Otomano. E ali, aquela região tinha muita malária, era um charco, era um marais, como diz a minha amiga francesa, porque o bairro Marais, em Paris, era um charco, um lugar onde tinha muita água misturada com a terra, um barro. Uhum. E o Barão de Hirsch achava que não tinha que ter o Estado. E o Theodore Herzl resolveu brigar com o Barão de Hirsch, o Barão de Hirsch expulsou o Theodore Herzl, o Barão de Hirsch era o homem mais rico de Paris na época e tal, e aí o Theodore Herzl falou: eu sou jornalista, não sei o quê, o meu negócio é escrever, eu não sou bom na fala, eu vou lhe mandar o meu projeto. E mandou. Demorou tanto para escrever a carta, e relia e reescrevia, que quando ele mandou a carta, o barão tinha morrido. Naquele tempo, as cartas demoravam muito, mesmo dentro da Europa, para chegar. Aí ele pegou essa carta e reescreveu 1000 vezes e acabou lançando como um livro chamado Estado de Israel, que é considerado o criador do sionismo moderno, que coloca Israel lá onde está. E Theodore Herzl é adorado pelos israelenses, óbvio. É o cara Por todos ou só pelos sionistas? Não, pelos sionistas. Pelos sionistas. Pelos que consideram justa o Estado de Israel. Tem muita gente que não é sionista, mas considera justo que Israel tenha um Estado. Eu não sou sionista e eu acho que Israel tem direito de ter um Estado. Assim como a Palestina tem também direito de ter o seu Estado. Sim. Eu sei que esse livro... Bom, enfim. Eles quiseram obrigar o Lula a visitar esse túmulo. E o Lula disse que não ia. Eu não vou visitar o túmulo, botar flores no túmulo do criador do sionismo, um cara discutível. E não estava na agenda oficial, nunca ninguém foi. Isso criou uma crise diplomática na época, segundo o governo Lula. Depois... Tentaram impor, eles tentam coagir, né? No governo Dilma, a Dilma fez uma frase também, em 2014, dizendo que Israel estava exagerando com os ataques a Gaza. E Gaza soltava um avião, um foguete daqueles caseiros que caía lá como é que era o nome da cidade de Israel? Eu estive lá. Agora não me lembro. Uma cidade que era a que mais bombardeava. Todo dia caía 1 ou 2 daqueles foguetes caseiros. Mas matam. Se caísse, claro. Mata normal. Aí Israel ia para Gaza e detonava 200 foguetes em Gaza. A Dilma reclamou. Um outro idiota lá, chamado Igal Palmor, chamou a Dilma e o Brasil de anão diplomático. Imagina, um paísinho de merda. Eu me lembro disso. Lembra disso, de anão diplomático? Eles pegam no pé do Brasil. Aí teve aquele almoço do embaixador de Israel com Bolsonaro, onde eles comeram lagosta e frutos do mar, que não é kosher. Judeu não come lagosta, nem frutos do mar, porque não é kosher. Eles pintaram com paint. Tu te lembra disso? Tem uma foto. Eles pintaram com paint o prato, mas você via a lagosta embaixo do paint. Sabe quando você pega uma foto e bota um risco preto? Mas foi muito tosco. Foi um domingo que o Bolsonaro foi convidado a almoçar com aquele embaixador que era do tempo do Bolsonaro. Você sabe quem é o embaixador hoje? Hoje é o Zonshine, né? Ele é porta-voz do Netanyahu, ele é chefe de gabinete do Netanyahu. Aquele bolsonarista que teve aqui nos primeiros anos de Bolsonaro, aquele embaixador é chefe de gabinete do Netanyahu, é a mesma turma. É uma turminha que teve que mexer no Supremo, senão iam todos presos por corrupção. Eles roubam muito. E esse cara que está lá, agora falando merda, xingando o Lula em português, ontem botou a menina para falar que o Lula não ligou, é mentira. O Lula ligou, falou com todo mundo. Foram os primeiros que saíram, foram israelenses. Os de Gaza demorou 2 meses para sair, os brasileiros. O Lula mandou 30 aviões para trazer o pessoal de Israel para o Brasil, quem quisesse vir embora.
O Lula falou com família de refém. É mentira dessa menina. Esse cara é pretensioso. Esse cara... Outra, eles não são diplomatas, bicho. Eles são políticos do Likud. Eles não têm nenhum compromisso com diplomacia. Eles Agora, não têm Zé, ação diplomática. Por isso que esse idiota sai falando essas merdas todas. Isso não se faz em diplomacia. Você sabia que o embaixador brasileiro, eu falei com gente de Itamaraty, o embaixador brasileiro já tinha levado a reprimenda. Uma reprimenda leve em portas fechadas é o que se faz. Essa de chamar ele lá para o Museu do Holocausto, meter um microfone enorme na lapela para dar uma reprimenda em hebraico pública, isso não existe. Como dizia o doutor Mercado, não existe. Não isso existe. É absurda. Em termos diplomáticos, é um negócio completamente fora. E em hebraico, o embaixador não é obrigado a entender. Foi uma humilhação aquilo lá, foi uma coisa horrível. Foi uma humilhação ridícula de um político tentando atingir o outro político usando para isso os meios diplomáticos. O que é, se não é ilegal, é pelo menos imoral, é ilógico. Zé, deixa eu trazer aqui o carinho do público para você e para a gente seguir aqui. Olha, o Hussein Brasil está aqui, ótimas entrevistas sempre, vamos criar a videoteca. O Hussein ele vai aqui por conta-gotas. O bom judeu Zé manda sionistas se funhenharem. Ele sempre usa esse funhenhar. Eu sou judeu 2 vezes. Hussein Brasil. Na sua DM, lista as operações da resistência em 21 de fevereiro. Girilene Maria Aníbal, bom dia, Condão, seu lindão, e para o povão, canalzão. Hoje um dia especial, Zé de Abreu, abraço, Lula gigante, firmeza, meu presidente. Maria Regina está aqui dizendo, Lula careca mais bonito, mais abençoado de todos, gigante mesmo, e Janja, meu anjo, escolhida por Deus, abençoada, amo. Sila Diniz, amo Zé de Abreu. Valeu. Regina Zalt Leivas, lembro do Zé de Abreu aqui em Pelotas, ele de jardineira, né, jeans, passava nos cumprimentando na saída do colégio pelotense. Macacão, lembra que vinha aquela coisa até o peito aqui? Sim, claro. Opa. Eu adorava macacão, ninguém mais faz. Gurizada, gurizada, na terra. Gurizada. Saudade do nosso presidente Zé de Abreu também, viu? Cristina Martins, eu amo Zé de Abreu. Enfim, só carinho pro Zé aqui. O Edson Antunes está dizendo, 96 horas se passaram, nem o líder mundial censurou a fala do Lula sobre o Holocausto em Gaza. Nenhum. Só os vira-latas. Impressionante isso aqui. Agora, você viu a charge que um cartunista israelense fez? Não é do New York Times, viu? Não é do New York Times, mas esse cara fez. É horrível, né? É horrível. O que eu quero trazer, vou colocar aqui rapidinho na tela para vocês, né? Que é um insulto ao presidente Lula, como tem acontecido, eles estão desrespeitando o Brasil, né, o Zé? Porque na cabeça deles, latino, pobre e preto é a mesma coisa. Ele palestino, chama... né? Hein? Palestino, preto, pobre e latino. Eles são todos brancos, de olhos azuis, eles esquecem que muitos deles são judeus árabes, são judeus sefarade, eles se consideram alemães, franceses, ingleses, americanos, e quem não é macaco, né? Não é só preto, né? Eu acho que sempre o macaco como uma infelicidade assim imensa, porque ele coloca o Lula como macaco. O macaco normalmente é colocado pelos racistas como um símbolo de negro, né? De preto. Sim. Fazem aquele gesto no campo de futebol, e ele coloca o Lula no campo do preto. Eu acho que ele acerta num certo ponto de colocar Lula como um preto, um pobre, um latino, que o Lula nunca... Agora, Zé, eu senti... O Lula tem uma alma de preto, né? Lula... Alma de preto. Inclusive a população, os movimentos negros no Brasil, eles se identificam com o presidente Lula, por quê? Uma vez eu perguntei isso para uma liderança, né, do movimento negro. Porque o Lula sempre foi perseguido, assim como os negros nesse país. Agora, o nordestino, em geral... Preto no Brasil é praticamente a mesma coisa. É a mesma coisa. Exatamente. Agora, eu senti, Zé, que nessa história toda, Israel acabou mordendo a isca do Lula, que você sabe que não dá ponto sem nó e é inteligente pra caramba, né? Ele sabia que o que ele falou... Tem comparação
a sabedoria política do Lula com esses trogloditas primitivos de Israel, que são amigos do Bolsonaro, são apoiadores do Bolsonaro. O segundo embaixador, que é o que está hoje, esse do cabelinho para frente, que é careca, mas tem vergonha e bota o cabelinho para frente, o segundo embaixador cometeu um ato de lesa-pátria contra o Brasil no momento que ele vai se encontrar com a oposição, para onde era discutido o golpe de Estado, ou pelo menos onde era discutida o não funcionamento legal das urnas eletrônicas. Esse embaixador devia ter sido expulso lá atrás, quando ele foi nessa reunião política, sem avisar o Itamaraty. Ele cometeu um avanço de sinal diplomático que o Brasil não ligou. O Brasil sabe que Israel é um anão diplomático. Como é que fala? O jogo comercial entre Brasil e Israel é ridículo. É 0,000005. Não tem nada. O Brasil compra de Israel essas coisas de espionagem. Aliás, tem companheiros jornalistas, mesmo de grandes canais, que não pode dizer isso e tal, não pode, porque também não está em prova, de que existe um interesse de Israel com a direita brasileira, porque fatura muito nessas coisas, inclusive de vendas por baixo do pano, esses equipamentos de espionagem, isso tudo que entra naquele esquema de que não pode ser público, porque é segurança nacional. Ninguém sabe direito o que aquele pessoal todo foi fazer em Israel para comprar uma vacina que ia ser pelo nariz. Vai metade do governo do Bolsonaro para Israel comprar vacina do nariz? Que vacina do nariz? Nunca mais se falou nesse assunto. Foram lá comprar esses equipamentos, que não é só esse One Mile, é One Mile esse que segue... Eu não me lembro o nome da coisa de espionagem. Tem um segundo agora que tem um nome mais complicado, que já se descobriu também. Agora, o One Mile, como o Brasil não tem a nuvem, os dados dos brasileiros ficam em Israel. Isso é um negócio de doido. Eu acho que esses trogloditas do governo israelense sabem que tem alguma coisa errada. Eu acho que fica procurando sarna para se coçar. Obviamente, o Lula botou o guiso no pescoço do gato. Botou o guiso no pescoço do gato. Obviamente que aquilo não foi de improviso. O Lula não tocou na palavra holocausto. Sim. O Lula fez, inclusive, de uma maneira extremamente inteligente. Estão tentando mudar as falas do Lula, porque ele falou, nunca aconteceu na história. Ou bem, aconteceu quando o Hitler começou a matar judeu. Bicho, ele não falou nada. Nada. Nada que já não tenha sido dito também, né? Não. Já aconteceu, é claro. Ele podia ter falado, aconteceu na Somália, aconteceu na América... Aconteceu nas Américas, aconteceu no Peru, no México, acabaram com todos os incas, maias, astecas, aquilo não foi genocídio, e aconteceu quando Hitler começou a matar judeu. Quer dizer, tem outras, mas eu acho que ele foi no ponto... Zé, o Brasil, me parece, ontem teve lá a prévia do G20 no Rio de Janeiro, né? Aí no Rio, você está no Rio, né? O Mauro Vieira, nosso chanceler, que se destacou muito bem, inclusive ele se manifestou. É muito bom, ele é muito experiente. Um grande, agora ele só pegou pepino até agora, né? O Mauro Vieira. Agora, eu acho que Israel agora alçou definitivamente o Brasil ao protagonismo global. A impressão que eu tenho é essa. O Blinken teve ontem no Brasil, o secretário de Estado estadunidense. Você vê pela linguagem corporal dele o quanto ele respeita o presidente Lula. É engraçado, né? Ontem as televisões estavam dizendo que o Brasil estava tudo bem com o Blinken. Hoje já tem chamado em primeira página dizendo Blinken negou o Holocausto. Ontem ninguém falou isso. Foram lá inventar, buscar alguma coisa, talvez na saída. Não sei se ele deu alguma informação na saída. Os dois jornais que eu leio hoje está na manchete que o Blinken falou que não é bem assim o Holocausto. Ontem ninguém falou isso, nenhuma empresa de televisão. Mas não quer dizer nada. Tem posições diferentes. Só isso. Posições diferentes. Mas o fato é que ninguém mais aguenta o que está acontecendo em Gaza, bicho. Ninguém mais aguenta assistir aquilo. O mundo está escandalizado. Aquilo é um absurdo, é um negócio de louco. Essa noite eu tenho, de vez em quando, tenho uma certa insônia. Eu fiquei pensando,
O que que eles... Até fiquei pensando, eu acho que será que eles vão exportar entulho? Israel vai exportar entulho? Vai encher navio de entulho? Vai fazer que nem... Doa-se entulho, que nem aqui tinha de vez em quando, né? No Rio, em São Paulo. Doa-se entulho. Você pode pegar o caminhão e encher de entulho. É a preocupação, Zé. O que eles vão fazer com Gaza? O que eles Como vão é que vai fazer? ser a reconstrução? Como é que vai ser a reconstrução de Gaza? Quem que vai participar? Gaza tem que sair desse monitoramento. Mas eles vão plantar em cima... Qual é a ideia? Eles vão plantar em cima dos entulhos? Eles vão fazer o quê? Eles estão destruindo todas as estradas, todas as ruas, todos os encanamentos, com aquelas máquinas que tem aquele gancho e passa na rua e vai destruindo tudo, o calçamento, o encanamento, tudo que tem na cidade. Eles estão destruindo tudo. Não vai ficar nada, não vai ficar uma casa em pé, só as que são ocupadas por os invasores. O que eles estão fazendo? Gente, eu morei na Grécia, oliveira, para quem vive da azeitona. Do azeite, né? A oliveira é sagrada, é uma coisa sagrada. A oliveira tem 200 anos, 300 anos. Eles estão arrancando as oliveiras, eles não basta, eles estão arrancando, eles cortam as oliveiras na cara do velhinho, que tem 3, 4 gerações, vive daquelas oliveiras. Aquilo é cortar um pedaço do coração, né? Impressionante o que a gente está passando, é uma omissão no mundo todo. Ontem eu vi Apocalipse Now, de novo. Qual o filme que ele vai assistir nessa altura do campeonato? Depois, eu estou vendo muito filme de guerra. O personagem do Marlon Brando, um dos motivos que ele pira, ele fala o seguinte, que eles invadiram uma aldeia de vietnamitas, inocularam o vírus da poliomielite, no bracinho das crianças, para todos ficarem aleijados. E eles saíram da aldeia. Daí eles tiveram um ataque, eles voltaram à aldeia. Os velhos da aldeia tinham cortado todos os braços das crianças para que as crianças não pegassem poliomielite. Quando ele chegou, ele viu um monte de bracinhos. Ele tinha inoculado o vírus da poliomielite. A turma do Marlon Brando, que ele era um coronel do exército no Vietnã. Aquilo pirou o personagem, quando ele viu aquele monte de bracinhos. Hoje a gente não vê um monte de bracinhos, a gente vê um monte de corpinhos. Quer dizer, cada bracinho daquele cortado significa uma criança que ia viver, que não ia ter poliomielite. Sem um braço, mas sem poliomielite. Não ia ficar aleijada. E isso deixou o cara pirado. Hoje nós vemos pilhas, não é de bracinhos, são de corpinhos. Não, você se lembra, ô Zé, das crianças escrevendo os nomes no braço para serem identificadas depois de mortas? Não, é puro apocalipse final. É um negócio que eu tenho uma ascendência judaica portuguesa. Eu estou lá na sinagoga de Lisboa, esperando na fila o meu certificado, e que o meu bisavô foi expulso de Portugal, eu já consegui a história toda. Ele participa dessa série que a gente estava falando do Luiz Fernando na Cultura, sei. Independências. E eu me converti ao judaísmo na época em que o Sobel chegou em São Paulo, o Henry Sobel, e eu me casei com uma judia. E eu estudei muito a imigração judaica no Brasil. Eu fui para Israel, eu fiz uma conferência. Mas é incrível como você sabe a história. Você fala, estudei durante 15 anos. Eu estudei durante 15 anos a história dessas colônias judaicas agrícolas no Brasil. Eu tenho um longa-metragem pronto, um roteiro de um longa-metragem pronto, e o filme ia ser falado em Yiddish até um certo ponto, depois as crianças aprendiam a falar português,
E eu estudei isso muito. Depois eu tive um problema com um sócio meu e me desliguei do filme, mas o roteiro é meu. E é muito engraçado, porque essas famílias que chegaram da Rússia, do Império Russo, eles chegavam no Brasil muito pobres, paupérrimos. E eles falavam Yiddish, que é um alemão que ficou no tempo. E aqui no sul, eles foram para Santa Maria da Boca do Monte. Santa Maria era a cidade na época. E Santa Maria tinha muito alemão. E aí chegaram os russos, e os russos não falavam russo. Falavam um alemão esquisito. Quem ajudou eles foram os alemães que estavam já imigrando para o Rio Grande do Sul. Uma vez eu encontrei o Avigdor Lieberman, quando ele era ministro das Relações Exteriores e vice-presidente de Israel, aqui, num jantar em Brasília. O pessoal da comunidade de Israel me levou para jantar com ele. E eu falei com ele sobre o filme, eu consegui 5 minutos de conversa com ele. E eu falei com ele sobre o filme e ele me falou, não interessa Israel, Israel não vai te ajudar. Você está falando de Yiddish? Nós não falamos mais Yiddish, nós falamos hebraico. Ele negando o Yiddish como se fosse coisa do Holocausto. O Yiddish é coisa do Holocausto, nós já superamos isso. Ele foi extremamente grosseiro. E quando eu estive em Israel, eu entendi. A avenida, por exemplo, que chama Barão de Hirsch, é uma ruazinha sem saída. A avenida que tem o nome do brasileiro que era presidente da ONU, quando assinou... Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, a Avenida Oswaldo Aranha é maior do que a de Porto Alegre. A de Porto Alegre é grande, lá em Tel Aviv. Oswaldo Aranha é muito mais respeitado em Tel Aviv do que o Barão de Hirsch, que salvou milhões de judeus. Zé, nos Estados Unidos. Eu quero aproveitar a sua presença aqui, senão não vai dar tempo da gente falar da cena brasileira especificamente, porque hoje nós temos um momento muito singular. Eu vou até ler um trechinho da matéria aqui da Folha de São Paulo. Olha só, em ato inédito, 5 oficiais generais de 4 estrelas vão prestar depoimento à Polícia Federal hoje, né, às 14h30. E é tudo simultâneo, são 14 depoimentos, incluindo do Bolsonaro, do Valdemar da Costa Neto, etc., para que não tenha combinações, né? Que momento... A Polícia Federal é enorme, vai ser um em cada andar, eles não vão nem se ver. Não vão saber. Tá chegando a hora, né? Já chegou praticamente, né? O encontro do Bolsonaro com o destino dele, né, o Zé? Eu acho que o STF, eu acho que aprendeu com a P470 e com a Lava Jato a respeitar as circunstâncias jurídicas. Eu acho que eles só vão prender o Bolsonaro realmente quando ele tiver provas absolutamente consistentes, né? A gente já teve um impeachment sem prova, já teve condenação de Zé Dirceu sem prova, já teve condenação de Lula por um juiz parcial e inepto. Então, eu acho que a justiça não pode mais errar. E, por sorte dele, né, a justiça vai ser justa exatamente com quem menos merece uma justiça justa. Porque todos nós sabemos que Bolsonaro é um bandido. Ele está tendo todos os direitos, né, que o Lula não teve. Todos os direitos, embora tenha dito para Maria do Rosário que não a estuprava porque ela era feia, embora tenha votado no impeachment em homenagem ao Ustra, o terror de Dilma Rousseff. Quer dizer, devia ter saído de lá preso. Se fosse o Brasil uma democracia séria, um deputado como esse tinha que ter saído de lá preso. Mas tudo bem, vamos lá. A gente conhece bem o Brasil, mas ele é impossível. Ele gabaritou o Código Penal. Gabaritou e ele quer tumultuar, né? Esse ato na Paulista... Ele tem não só crimes políticos, como crimes comuns. Ele roubou joias. Ele falsificou uma caderneta de saúde. Ele entrou nos Estados Unidos com uma caderneta de saúde falsificada. Ele comprou e vendeu joias nos Estados Unidos sem declarar o ingresso dessas joias. Você tem que declarar quando você... Mais de $10 mil, qualquer lugar do mundo, você tem que declarar. Tem um papelzinho para você preencher. Ele entrou sem preencher o papelzinho. Aí vai o idiota do pai do Cid vender a joia, tira uma foto com a cara dele. O general
tira uma foto com a cara dele na caixinha Na caixinha da joia. Da Palmeirinha, que no fim viram que a Palmeirinha só tinha valor histórico e a Palmeirinha não tinha valor. Destruíram o cavalinho, que também não tinha valor, não era de ouro, era banhado a ouro, mas valores históricos. Aquela palmeira tem um puta de um valor sentimental para qualquer pessoa lá dos Emirados. Eles fizeram ilhas que parecem palmeiras. Resumindo, ele só não vendeu a mãe porque, né? Já tinha morrido. Agora, essa coisa desse advogado, o Assef, comprar cash, $50 mil cash, o Rolex, isso é um crime nos Estados Unidos. Ô, Conde, você vai num banco na França, você vai depositar dinheiro, eles não aceitam dinheiro. Nenhum banco mais do mundo aceita dinheiro, só no Brasil que ainda aceita dinheiro, talvez em alguns outros países. Eu tinha 1.000 euros, eu fui no banco na França, eu levei, a moça falou, o que você quer com esse dinheiro? Eu quero depositar na minha conta. Não, a gente não aceita. Esse dinheiro aqui? Não aceita dinheiro, só aceita transferência. Porque aí a gerente falou, claro, José, quem hoje usa dinheiro? Corrupto, político corrupto, prostituição ou tráfico de drogas. Agora, prostituição e tráfico de drogas já usa maquininha. Já se usa maquininha. Então, ninguém mais usa dinheiro cash. Depois da pandemia, acabou. É máquina sem tocar. Então, como é que o cara compra $50 mil cash para ter um desconto? Mentira. Ele deve ter brigado com os caras para aceitar cash, porque eles não aceitam cash. Eles querem cartão, eles não querem 50 mil. Aquilo vai dar trabalho. Como é que ele vai depositar isso no banco? Talvez um lojista possa depositar, o dono do supermercado, claro, o banco aceita, que ele tem prova da origem. Eu mando dinheiro, eu tenho um banco na França, eu tenho um apartamento em Paris que eu comprei numa prestação. Em 10 anos, eu pago a prestação todo mês. E eu mando dinheiro para lá, de vez em quando o gerente me pede a origem do dinheiro. Eu tenho que mandar de 6 em 6 meses. Antigamente eu mandava Você está dizendo isso para exemplificar que o Bolsonaro e a quadrilha dele, eles violaram tudo que é possível. E lá nos Estados Unidos, isso vai dar um auê. Você pode imaginar um juiz americano tendo que julgar um cara que era presidente do Brasil, que entra com um avião presidencial, com passaporte diplomático de presidente da República, apresenta uma planilha falsa de vacina e vai vender joias que fazem parte do povo brasileiro e tudo cash. Tudo cash. O pai do Cid falou, eu estou com dinheiro aqui que eu tenho que dar. Tem que ser dinheiro vivo. Vou visitar o Cid. Aí o Cid fala, meu pai só está conseguindo levantar $5 mil por mês. Porque tem esse problema. Por que você vai tirar $10 mil do banco? É claro que o banco te dá. Mas você vai fazer o quê com isso? Você vai pagar quem? Por que não manda pelo banco? Que é muito mais seguro? Por que você vai tirar cash? Por que vai ficar com dinheiro na mão? Para quê? Qual é o sentido? Só se tivermos treta. E, no caso, temos treta. José de Abreu, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Deixa eu botar aqui, ó. Me diz o seguinte: você conhece esse cidadão que está chegando aqui para participar do nosso papo? Tudo bem? A maior referência em direitos humanos do Partido dos Trabalhadores, Adriano Diogo. Tudo bem, Adriano? Que honra, gente. E aí, Adriano, tá acompanhando o papo com o Zé aqui? Nossa, eu estava assistindo tudo, coisa impressionante. Agora, deixa eu fazer uma pergunta direta para o Zé, se me permite. Zé de Abreu, mas esse cara, esse assassino, ele é responsável pela morte de 1 milhão de brasileiros. Pelo tratamento que ele deu, foi quase uma violência de Estado. Será que isso não é suficiente? Ele, o ministro da Saúde, toda aquela quadrilha, será que isso não é suficiente para esse cara? Eu acho que agora, com a saída do Aras, o Aras cometeu um crime e ele já foi agora denunciado por um subprocurador, né? Quando ele engavetou o relatório da CPI da Covid. O Aras pegou todo aquele processo, aquele trabalho maravilhoso feito pela CPI da Covid e engavetou. Mas parece que o novo desengavetou, né?
Quer dizer, não só desengavetou, como tem gente acusando o Aras de capaz, talvez o Aras entre no processo como cúmplice. Cúmplice não, ou pelo menos prevaricou. No momento que ele engaveta. Foi uma coisa incrível, né? É inacreditável a cooptação do Aras. É uma coisa... É inacreditável como esse cara... Ele foi pior do que aquele engavetador geral do Fernando Henrique. Que o Fernando Henrique, os crimes do Fernando Henrique na privataria tucana, que a gente soube através daquele livro, e não foi um crime contra a humanidade, né? Foi contra os brasileiros em relação de ter vendido por preço de banana as nossas riquezas. Agora, o Bolsonaro deliberadamente, se não matou, deixou morrer 700 mil brasileiros, dos quais a grande maioria podia ter sido salva. A chegada do Paulo Gonet na PGR mudou todo o ambiente, né? E acho que a gente, inclusive, deu um pouco de sorte nessa história também. Zé, deixa eu liberar você, meu querido, para você depois tomar mais um pouquinho desse café. Tamo junto, hein? Amanhã a Petrobras volta com tudo, lançando 250 milhões para a cultura brasileira, com um bom estudo. Eu acompanhei o processo, um bom estudo de divisão entre os vários estados, as regiões do Brasil. O Rio e São Paulo não vai ficar sem o seu dinheiro normal, e assim mesmo vai dar para dividir proporcionalmente para os outros estados, que é coisa muito importante.